já deixou o teu like, já compartilhou. Vamos meditar então? Vamos lá então. Neemias, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregaremos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. Irmãos, nós sabemos que esta passagem se refere à construção do muro em Jerusalém. A palavra do Senhor lá em Neemias capítulo 1 vai dizer que Neemias ele estava no palácio do rei, aonde ali ele por um momento orou a Deus porque ficou sabendo o quão os seus antepassados, da parte do seu pai, havia sido prejudicado pelas saqueações, pelas invasões e pelos roubos que aconteciam. Então Neemias propôs no seu coração em construir, fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. Neemias estava muito bem num castelo com um rei, ele era copeiro-mor, ou seja, responsável por todas as coisas que o rei recebia. Então com certeza Neemias, ele tinha o bom e o melhor, comida, conforto, riquezas, quem sabe. Só que a palavra do Senhor vai dizer lá em Neemias 1 que em um determinado momento, Neemias ele foi servir o rei. E ali o rei olhou para Neemias e disse: olha Neemias, tu está com um semblante diferente. E isso só pode ser tristeza de coração. Ou seja, o próprio rei sabia que Neemias tinha tudo o que precisava e tudo o que queria, do bom e do melhor. E aquele semblante que Neemias tinha de tristeza só podia ser o coração entristecido. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele foi orar a Deus para buscar uma direção. E o rei, retornando ao rei, disse: olha, o que posso eu, o teu rei, fazer por ti? A Bíblia diz que Neemias novamente foi orar a Deus. Presta atenção que a oração, ela nos proporciona uma direção do que fazer melhor. Nos traz a tranquilidade, a paz interior. Se nós for fazer coisas brabo, irado, tomaremos, quem sabe, uma decisão precipitada fora de uma direção daquilo que é correto. Então, todos os momentos que Neemias ele falava com o rei, antes ele tinha orado. E Neemias novamente ora ao rei, através de um pedido que o rei havia colocado em atender. Então a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele fala ao rei que se fosse do agrado do rei que lhe desse cartas para ir até fazer a construção desse muro, aonde o povo estava sendo oprimido, saqueado. E a palavra do Senhor diz que o rei consultou a sua rainha e lhe deram tantas cartas quanto Neemias precisava para trazer homens e também todo o material necessário para a construção do muro. E agora nós entramos aqui em Neemias capítulo 6, onde fala que os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, ficaram sabendo do que aquele muro estava sendo construído e que naquele muro já não havia nenhuma brecha, se enfureceram, porque ao longo do tempo que este muro estava sendo construído, esses homens viram que todo o seu interesse, todas as coisas que eles faziam de errado contra o povo, saqueando, passando informação, traindo, já não ia mais ter o mesmo êxito conforme tinha antes. E Neemias, na construção desse muro, colocou ali guardas
armados, mas jamais a obra parou. A construção daquele muro continuamente estava sendo feito com aquelas cartas que o rei havia lhe colocado e também com o material que havia lhe fornecido e com aquilo que fosse preciso, ou seja, através da oração que Neemias fez a Deus, Deus tocou no coração do rei e da rainha para lhe fornecer tudo aquilo que precisava. E uma das coisas que Deus vem aqui falar conosco nesta manhã é que tudo aquilo que você precise, Deus vai nos proporcionar quando nós começar a confiar plenamente nele, através principalmente da oração. Deus, ele ouve a nossa oração, mas Deus responde conforme as nossas necessidades, não conforme as nossas vontades. O que muitas pessoas, meus irmãos, não entendem é que a palavra do Senhor é algo espetacular e sobrenatural. Tudo que pedires orando, crendo, recebereis. Mas pedir não recebeu porque pediu mal. Neemias, quando ele ora a Deus, ele coloca a sua capacidade. E Deus conhecia o que ele não era capaz de fazer. E tocou no rei e na rainha para fornecer, porque aquilo lá era um bem para edificar e construir um grande muro que iria ajudar o povo. Neemias não precisava disso. Mas ele sabia que o poder de Deus, a qual ele servia, poderia lhe proporcionar muita força, muita fé, muita vontade e todos os recursos materiais e financeiros que ele precisasse. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Jesus estava com poucos pães e poucos peixes, mas ele tinha uma fé e aquilo se multiplicava para alimentar as pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não nos dá as coisas porque nós somos egoístas. Muitas vezes Deus não nos dá as coisas porque nós somos soberbos, gananciosos, ambiciosos. Muitas vezes Deus não fornece aquilo que nós queremos, mas nos dá aquilo que precisamos, e nós temos que ter esse entendimento. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele muro foi construído, e no início havia brechas. É onde o inimigo entrava, quem sabe, para ali tentar atingir Neemias e aqueles que estavam construídos. Mas Deus, quando nos coloca numa obra, Deus nos dá condições, fé e todos os recursos que precisa. E aqui, a palavra do Senhor vai dizer que esses homens estavam intentando para que Neemias parasse esta construção. Mas Neemias disse que estava numa grande obra e não poderia parar de forma alguma. E para você entender um pouco mais esta mensagem, quando Sanbalate, Tobias e Gesem não conseguiram fazer com que a intenção do coração de Neemias parasse a construção daquele muro, porque ia prejudicar, agora Sanbalate, Tobias e Gesem começaram a tentar e atingir o caráter de Neemias. E se você analisar a palavra, onde eu disse no início deste vídeo, no contexto, as pessoas são assim, meus irmãos. Quando o inimigo não conseguir fazer com que você pare de fazer a obra de Deus, eles vão tentar contra o nosso caráter, porque isso vai nos entristecer, vai nos ofender. Uma mensagem que eu trouxe hoje na parte da manhã é sobre as ofensas. E Deus relativamente está ligando esta mensagem àquilo que já o nosso coração está com o propósito nesta manhã. Agora não conseguiram. Aquele muro já estava alto. As brechas já estavam tapadas. Não há mais como derrubar aquilo. Então vamos atingir o caráter de Neemias. O inimigo vai tentar fazer você parar na obra de Deus. E quando o inimigo vê que você não vai parar, não vai desistir, o inimigo vai vir contra o teu caráter. O inimigo vai tentar te atingir com mágoa, com rancor, com tristeza.
O inimigo vai tentar usar as pessoas mais próximas de você, quem sabe dentro da tua casa, da tua família, quem sabe no teu trabalho, principalmente na igreja onde você congrega, no local onde você busca a presença do Senhor. Com Neemias não foi diferente, irmãos. Sanbalate, Tobias e Gesem olharam, analisaram, olha, não tem como fazer ele parar aquela construção do muro. Vamos atingir o caráter dele para entristecer ele. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que eles começaram a atacar a vida pessoal de Neemias com boatos, com fofoca, com mentira, com engano. E isso você percebe em Neemias capítulo 6, versículo 6. Já não conseguiram ter êxito, partiram para o segundo estágio, enganando as outras pessoas, defamando Neemias. E aí você pode analisar em Neemias capítulo 6, versículo 10. Ou seja, a mentira, o engano, para tentar ferir o caráter de Neemias, para ele desistir da construção do muro. Não conseguindo isso, continuaram com os falsos relatórios, ou seja, falando inverdades, conhecendo a verdade. Essas três coisas, meus irmãos, nesta manhã Deus vem nos alertar. E Deus manda dizer para mim e para você, vocês estão numa grande obra e não pode parar. Tudo que vocês precisam, eu vou lhe conceder. Mas o inimigo, irmãos, quando você começar a trabalhar para Jesus, quando você começar a trabalhar na obra de Deus, quando você começar a ser usado nos dons do Espírito de Deus, quando você começar a ser usado no trabalho, na obra de Deus, o inimigo, vendo que não vai fazer você parar, o inimigo vai tentar te atingir, para te entristecer. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã que está aqui ao vivo conosco, tem um trabalho na obra de Deus, ou a qualquer momento que você ver este vídeo, porque posteriormente eu vou colocar nas redes. Quem sabe neste momento você está triste por alguma coisa que aconteceu. Quem sabe o inimigo usou alguém para te ferir. Quem sabe muitos que outrora honravam seus compromissos na obra, estamos numa obra, não podemos parar de Deus, não tem honrado, mas Deus nesta manhã vem dizer para mim e para você, você está numa grande obra, não pode parar. Irmãos, Neemias recebeu de Deus todos os recursos que precisava, e a força e a fé para continuar. Colocou diretrizes, formando ali homens guerreiros, que com uma mão seguravam a espada e com a outra trabalhavam na construção do muro. Deus não é com covarde, Deus não é com medroso. Deus é com aquele que tem um propósito firmado para trabalhar na sua obra e não vai desistir. Deus está dizendo aqui neste momento, não desista daquilo que eu coloquei na tua vida. Pode Sanbalate, Tobias e Gesem se levantar contra você, você não vai parar, porque você está numa grande obra e vai continuar, e tudo que você precisar Deus vai colocar. Agora, se as pessoas não assumirem as suas compromissos, as suas responsabilidades, você foi levantado por Deus, como Neemias foi levantado por Deus para ser o líder daquela construção. Você imagina se Jesus desistisse da caminhada pelos péssimos exemplos que ele via? Você imagina se Jesus desistisse da caminhada pela traição de Judas, pela incredulidade de Tomé, ou pela negação de Pedro? Jesus estava numa grande obra, não podia parar. Neemias estava numa grande obra, não podia parar. Eu e você estamos numa grande obra, não podemos parar. Os inimigos de Neemias se lançaram contra o seu caráter. Ofensas pessoais, direcionado ao coração de Neemias para lhe entristecer. Deus fala nesta manhã para nós, irmãos, quantas pessoas têm entristecido o teu coração, o nosso coração. Para quê, pastor Ricardo? Para você parar, para você desistir, para você largar tudo de mão, para você não ir mais na igreja,
para você não ir mais no ciclo de oração, para você não ir mais no culto de ensino, para você não ir mais no culto, para você ficar dentro de uma casa, num quarto trancado, sozinho, desisolado. Irmãos, quando nós estamos sozinhos, nós somos vulneráveis. O inimigo tem mais êxito nos ataques, porque ele vem direto contra a nossa mente. Agora, quando você se envolve com as coisas de Deus, você já ouve um louvor, você já adora a Deus, está lavando louça, está glorificando a Deus, está fazendo comida, está glorificando a Deus, está no trânsito, está glorificando a Deus. Quando você está na igreja glorificando a Deus, você está indo para a igreja, você levanta a mão, dá um glória para Jesus. Irmão, quando nós estamos envolvidos nas coisas de Deus, o inimigo não tem êxito na nossa mente, no nosso coração. É por isso, nesta manhã, Deus traz ao meu coração, ao teu coração, Neemias capítulo 6, analisando o contexto de 1 a 13, que quando esse homem chamado Neemias viu que os seus adversários, seus inimigos se lançaram contra o seu caráter, se lançaram contra aquele muro para que não fizesse, porque as brechas já estavam tapadas, Deus vem dizer, se você tapar as brechas que tem deixado, o inimigo não vai te derrubar e você vai continuar na obra e não vai parar. Deus está dando força, Deus está fortalecendo a minha vida e a sua vida. Deus está dizendo, não olhe para os inimigos, olhe para o objetivo, olhe para o alvo, olhe para o propósito. Deus está dizendo nesta manhã, Neemias não parou, e você não vai parar. E todas as brechas que você tem deixado, você vai tapar. Mas não olhe para Neemias como alguém que poderia ter desistido, mas olhe para Neemias como alguém que prosseguiu, seja como Neemias. Neemias, irmãos, descartou os comentários de Sanbalate, as ofensas de Tobias e as calúnias de Gesem o árabe, porque o seu coração não tinha espaço para a maldade, o seu coração não tinha espaço para as coisas ruins. Tem que ser assim na minha vida e na sua vida. O nosso coração não pode ter espaço para as coisas ruins, mas nós temos que dar liberdade para o Senhor nos usar na sua obra. Lembra? Estamos numa grande obra, não podemos parar, porque Deus é aquele que nos chamou. E tudo que a gente precisa para a obra, Ele coloca que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então medite nesta palavra, irmãos. Medite. Quem sabe você aí, meu irmão, minha irmã, está ouvindo este vídeo, está vendo esse vídeo, está triste. Quem sabe aconteceu alguma coisa lá onde tu congrega, entristeceu o teu coração. Deus está dizendo aqui, não foi o homem que te chamou, não foi a mulher que te chamou, quem te chamou para a obra foi Deus. Quem te deu a força, a fé, a vida, a saúde, é Deus. Então é para Ele que você faz as coisas. Sabe qual foi a raiva, a ira de Sanbalate, Tobias e Gesem? É porque Neemias não dava ouvido para eles. Deus está dizendo aqui neste momento, não dá ouvido para os teus adversários, não dá ouvido para os teus inimigos, não dá ouvido para aqueles que têm se lançado contra você, porque você foi chamado e escolhido por Deus. E Deus confiou a mim, confiou a você este trabalho de ganhar almas para o seu reino, de anunciar o seu evangelho, com muito amor, com muita justiça, com muito juízo de Deus, mas que nós, irmãos, viemos a meditar nesta palavra neste momento. Deus nos colocou numa grande obra e não podemos parar. Quanto tempo esses homens tentaram atingir
Neemias, em nenhum momento ele deixou se enfraquecer, porque ele sabia que Deus havia lhe confiado aquilo e lhe dado tudo o que era preciso e necessário. Nós temos tudo o que precisamos, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Nós só temos que fazer. Não te entristeça com os ataques do inimigo, com as ofensas dos inimigos. Não te entristeça, porque Deus é maior na nossa vida. Amém? Então, irmãos, neste momento Deus fala ao nosso coração através desta mensagem. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, Pai querido, amado e poderoso, na Tua presença nesta manhã juntamente, Pai, com todas essas pessoas que estão ao vivo conosco. O Senhor falou fortemente ao nosso coração através da Tua palavra, nos fortalecendo e dizendo que estamos numa grande obra e não podemos parar. Senhor meu Pai, neste momento, Jesus, todos aqueles que têm entristecido o nosso coração, que não venha entrar, Senhor, e inundar o nosso interior, mas que nós viemos a ser sólidos e consciente daquilo que fomos chamados. Meu Deus, nesta manhã eu oro, Senhor, por todos esses ouvintes, independente do horário que eles vão ver este vídeo, Pai. Eu oro por todos, que o Senhor venha abençoar o seu lar, a sua casa, a sua vida, a sua família, que o Senhor venha transformá-los, que o Senhor venha edificar a sua fé, que o Senhor venha suprir as necessidades, porque como servo de um Deus Altíssimo e um Senhor vivo, abençoamos as suas vidas neste momento, Pai. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder, Senhor, do jejum. E nós temos dedicado, Senhor, a nossa vida a Ti, trabalhado para o Teu reino nesta obra maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, essa imensa felicidade, essa imensa alegria de poder estar participando, Senhor, do Teu reino, anunciando o Teu amor, a Tua justiça, anunciando o Teu juízo. Porque é o Espírito Santo que faz a obra, nós somos apenas participantes. Nesta manhã, Pai, eu oro para que o Senhor repreenda, meu Deus, toda a enfermidade que está sobre esta vida. Nesta manhã eu oro, meu Pai, para que o Senhor cure e ajude, Senhor, nos seus problemas diários. Não conheço, Senhor, a vida e o problema de ninguém, mas tudo está diante de Ti. O Senhor é conhecedor de tudo e todas as coisas. Nesta manhã, meu Pai, abençoada, maravilhosa, onde o Senhor já transbordou o nosso coração com o Teu amor, com a Tua paz, que prevaleça a humildade e a simplicidade, depositando sobre nós aquilo que nos falta, porque somos abençoados em poder estar, Senhor, participando da Tua obra. Eu oro aqui, meu Pai, em favor deste irmão, desta irmã, para que o Senhor ajude eles na condição material, na condição financeira, mas principalmente na condição espiritual. Que eles venham, Pai, a cada dia mais a engrandecer e enaltecer o Teu nome, Jesus. Não somos nada sem Ti, e o Senhor sem nós é Deus. Que a Tua presença, meu Pai, permaneça constantemente em nossa vida, e abrimos aqui o nosso coração, a nossa mente, para o Teu Espírito Santo nos aperfeiçoar, para o Teu Espírito Santo nos moldar, para o Teu Espírito Santo trabalhar com liberdade, meu Deus querido, porque o Senhor é maravilhoso. Eu agradeço, Jesus, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido de falar do Teu amor, de a cada dia mais anunciar o Teu reino. Eu creio, meu Deus querido, que através deste vídeo, muitas almas são alcançadas, muitas vidas vão ser lavadas, remidas e purificadas com o Teu sangue. E eu te peço aqui neste momento que o Senhor envie o Teu exército de anjo para pelejar pelas suas causas, pelas suas lutas, pelos seus problemas e pelas suas dificuldades, para que tudo que aconteça em nossa vida seja para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.